Obrigada. Bom, gente, eu sou Roberta Jardim de Moraes, sou advogada do Milaré Advogados, trabalho com o professor Ed já tem 15 anos, sou doutora pela Universidade de Coimbra, pós-doutora pela mesma universidade e sempre, desde o mestrado, trabalho esses temas relacionados a meio ambiente e segurança alimentar num contexto do comércio internacional. Então, essa pandemia acabou caindo na minha cabeça, lembrando dos meus temas acadêmicos, o que, no final do dia, hoje me dá até uma satisfação de revisitar esses assuntos e tem me dado muita satisfação. E eu queria agradecer ao Alexandre, ao nosso presidente que está aqui presente, o professor Paulo Bessa, de terem me oportunizado esse webinar. É o primeiro que eu faço, então, assim, desculpa se eu ficar meio retardada aqui, porque é falta de hábito mesmo com essa tecnologia. O Zoom eu já estou me acostumando bem, mas, assim, sempre com reuniões e tal. Bom, enfim, o tema que eu estou trazendo para vocês hoje não é um tema ambiental propriamente dito, mas é o E. Porque todas as vezes que nós, da área do direito ambiental, a gente vai começar a ler uma bibliografia, vai pegar os livros do professor Paulo Bessa ou do professor Ed, sempre tem medidas relacionadas ao meio ambiente e saúde humana. A gente esquece saúde humana, foca na questão ambiental e a saúde humana a gente deixa para alguém lá na frente, sabe-se quem e qual perfil de profissional que vai tratar. As questões de saúde humana que nós, da área ambiental, a gente trata, são aqueles impactos que podem decorrer de alguma atividade. A gente vai avaliar isso dentro de um processo de licenciamento ambiental, os estudos vão levantar, mas é um impacto, vamos dizer assim, junto com outros. A gente não tem o hábito de avaliar a questão de saúde humana só dentro do foco sanitário, sem ser dentro de um contexto ambiental. Todavia, a minha visão do direito ambiental, ela tem sempre... Eu sei que tem muita gente que pensa de maneira distinta, mas assim, o homem é o centro. E nada faz sentido para mim se o ser humano não estiver nesse centro. É lógico que o ser humano não pode abusar dessa posição, mas não faz sentido para mim se o homem não estiver aqui. Afinal, acho que fomos beneficiados por uma inteligência exatamente para podermos transitar bem por esse mundo e não deixar a nossa espécie se extinguir, como diversas outras já se passaram. Bom, então, dentro desse contexto, para mim, a questão da saúde humana, seja num viés, numa dimensão coletiva, seja numa dimensão individual, ela também faz parte do que eu chamo do direito ambiental macro. Porque, obviamente, sem saúde a gente não consegue viver. Ou enfrentando determinados riscos, a gente não consegue circular, enfim. A gente vai ficar tolhido das nossas liberdades individuais e coletivas, como a gente está vivenciando agora. Bom, a questão que eu queria começar a trazer para vocês é que hoje a gente está... Bom, todo mundo falando de pandemia, todo mundo trancado em casa, só que essa pandemia não foi a primeira e provavelmente não será a última. As questões das grandes crises sanitárias, elas ocorreram nos diversos séculos. Então, a gente tem exemplos aí desde a lepra, a gente passou pela peste bubônica no início da Idade Média, a gente passou pela peste negra, a gente passou por epidemias de varíola, a gente vivenciou uma retomada da lepra, pneumonias. Então, por exemplo, a peste negra, ela matou, a gripe espanhola, ela matou 200 milhões de pessoas no século XVII.
Então, assim, você tinha um cenário muito pior, talvez, do que a gente tem hoje. Bom, e aí, isso não é justificativa? Não, mas eu queria mostrar que isso é cíclico e que o ser humano, ele, resiliente como é da natureza humana essa resiliência, o ser humano acaba se adaptando e encontrando instrumentos para lidar com esses problemas. Então, hoje a gente está vivenciando a questão do Covid. Talvez porque há muitos anos, há mais de um século, a gente não tenha. A gente vivenciou aí o SARS, a gente teve a gripe suína, mas você não teve algo de dimensões globais, como a gente está tendo agora, e como foi a gripe espanhola, enfim, todas essas. E como que o ser humano lidava com esse tema? As práticas de higiene, elas remontam à época dos Incas, à época da Mesopotâmia Antiga, que todas essas práticas sanitárias de limpeza, elas estavam muito ligadas à prática da religião. Então, por exemplo, nas oferendas aos deuses, você tinha práticas de higiene que você não verificava no dia a dia das, vamos chamar de comunidades daquela época. Mas dentro do contexto da religiosidade, aquelas práticas de higiene eram muito comuns e foram se aprimorando. Então, na época da civilização Inca, por exemplo, você tinha já, hoje, retomando a história, você já verifica que no Egito Antigo também. Por exemplo, as fontes de água para a utilização humana eram separadas. Então, quer dizer, você tinha ali dentro de um contexto histórico algumas práticas que já demonstravam uma preocupação na coletividade com essas práticas higienistas, vamos dizer assim. Bom, caminhando, o mundo passa pelos romanos, que também tinham algumas práticas, principalmente dentro do exército, em que, em razão dos soldados, havia uma necessidade de que os soldados ficassem saudáveis, obviamente. Você tinha uma prática de cuidado com alimentação, nutrição, coisas que não eram tão vistas comuns naquela época para o resto do mundo. Bom, então e isso no Oriente, a situação é um pouco mais evoluída. Na China, por incrível que pareça, você já tinha nessa época, antes de Cristo, você já tinha latrinas, você já tinha também uma separação da água que era usada para a ingestão humana do restante da água. Enfim, você tinha um contexto aí de um adiantamento que a gente desconhece às vezes, né, no senso comum. Bom, aí você entra na Baixa Idade Média e você tem, obviamente, a presença da igreja, ela começa a ficar muito forte. E eu não digo que, eu vou falar, estou sendo gravada, assim, sou católica, mas eu acho que a Igreja Católica tem muita culpa em muitas das ignorâncias, vamos dizer assim, em termos gerais, que a humanidade viveu. Então, assim, nessa época, o que a Igreja Católica fez? Ela centralizou o conhecimento científico dentro dos mosteiros e as populações acabavam ficando muito expostas, porque os monges, eles não saíam. As populações vinham, às vezes, as que tinham acesso aos mosteiros e tinham alguns cuidados, mas não era nada, vamos dizer assim, como hospitais que a gente conhece hoje em dia. E a Igreja Católica fazia questão de manter esse monopólio. E dentro desse contexto, a Igreja Católica também apregoava que você não poderia ter práticas preventivas, porque uma praga, uma doença, uma epidemia, nada mais era que um resultado da vontade divina ao pecado. Era uma resposta.
Então, desta forma, a salvação estava na doação para a igreja e para os mosteiros. Então, você tinha aí um ciclo vicioso que a Igreja Católica apregoava e fazia com que ele prevalecesse, que era essa ideia do medo da punição divina. Então, a epidemia, a peste bubônica, por exemplo, ela era uma praga divina para os pecadores e você poderia ser salvo se você fizesse doações para a igreja ou se envolvesse com as atividades da igreja. E nesse ponto é muito interessante porque em algumas primeiras, né, você não tinha cidades ainda, mas você tinha alguns aglomerados, em alguns locais foram se formando conselhos de saúde. E a Igreja Católica excomungava esses pequenos conselhos. Então, assim, era uma prática realmente de rechaçar qualquer prática preventiva. Bom, dentro desse contexto, aí a gente avança nos séculos e o mundo é exposto à peste negra, que, como eu falei, dizimou metade praticamente da população mundial naquela época. E como que essas doenças começam a se propagar de uma maneira global do que era possível? Ela começa a se propagar através do comércio internacional de mercadorias. Porque os navios, por exemplo, a peste bubônica e a peste negra, elas vieram do Oriente. Então, como elas vinham para cá, para a Europa Central e Europa, ali, Península Ibérica, ela chega através dos navios. A essa época, quando se começou a perceber, da mesma forma que com as grandes navegações, os índios americanos, praticamente milhões deles, foram dizimados pela varíola, que foi levada pelos ingleses e aqui pelos portugueses e espanhóis, isso se dizimou através da navegação. Quando se começa a perceber essa ocorrência e esse trânsito de doenças, eles começam com uma ideia, e aí lá pelo século XVI, por aí, das quarentenas nos portos. Então, o navio que vinha de determinadas localidades, ele tinha que ficar 40 dias, a tripulação não podia descer, porque o que se pretendia era verificar se aquelas pessoas traziam alguma doença ou não. E essas medidas começaram a ser muito efetivas. Então, você já começava a ter aí uma ideia de saúde pública. E aí isso na Rússia, você tem um salto interessantíssimo, porque na época da Catarina Grande, ela tinha, tipo, fofocas, assim, ela tinha aquele amante que era o Conde Orlov, que era um homem extremamente culto, que se envolvia, eram mecenas das primeiras práticas da medicina, enfim. E ele resolve patrocinar um estudante que tinha uma linha de pesquisa de que o governo era o melhor médico. E dentro dessa perspectiva, eles começam a trabalhar em São Petersburgo essa noção de práticas preventivas e saúde pública. E a Rússia é muito bem sucedida nessa prática. E aí você começa a ter uma evolução, já a inocuidade através das vacinas, que isso também é muito interessante porque você vê como é que eu falo que a Idade Média foi negra e foi atraso por causa da Igreja Católica. Porque a vacina já era praticada em Constantinopla. Então, você retoma aquilo que você ficou praticamente 3 séculos afastado, você retoma a prática da vacinação para inocular pessoas, que era algo que no Oriente Médio se fazia.
e era uma prática bem-vinda, enfim, e que, vamos dizer assim, foi enterrada durante esse período aí negro da Idade Média. Bom, dentro desse contexto histórico de que o comércio internacional era um dos principais dissipadores de doenças, foram sendo criadas algumas organizações internacionais, e a primeira delas é a Organização Internacional de Saúde Animal, que tem sede em Paris, que o primeiro nome dela foi Organização Internacional de Epizootias. Essa organização internacional, ela começou a normatizar algumas práticas, e obviamente você teve alguns tratados de comércio também, que começaram a normatizar práticas de segurança, que são chamadas práticas sanitárias. E o que seria isso? São as medidas que são adotadas para que você possa evitar, minimizar e eliminar riscos que a saúde humana que possam ser impostos a populações e a indivíduos por produtos e serviços. Bom, dentro desse contexto, a gente começa a criar algumas normas, porque os animais transmitiam. Então, essa coisa, porque a Covid veio do morcego, porque tem um mercado em Wuhan que você tem animais tratados de uma forma equivocada, animais silvestres misturados com alimentos, ou em locais onde os seres humanos transitam. Essa prática já é condenada pela Organização Internacional de Proteção à Saúde Animal desde 1920. Então, assim, hoje você tem um arcabouço internacional, que aí ele é formado, logicamente, pelas agências, o que a gente chama de agências especializadas, que hoje você tem essa Organização Mundial de Saúde Animal, você tem o Códex Alimentários, que é ligado à FAO, que compila uma série de práticas e regras internacionais de segurança alimentar. Bom, isso é consolidado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, quando algumas dessas práticas sanitárias começam a ser utilizadas como, vamos dizer assim, de uma forma indevida, como instrumento protecionista. A gente visualiza isso muito bem, por exemplo, na época, porque em 1947, o GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas, antes mesmo da OMC, ele já trazia essa questão da necessidade de medidas sanitárias para você proteger, mas desde que elas não fossem deturpadas. Só que com a prática do livre comércio internacional se intensificando cada vez mais, logicamente, os estados-nação tinham a intenção, às vezes, de proteger alguns setores. Isso fica muito visível, por exemplo, quando a União Europeia rechaça os organismos geneticamente modificados, porque ela tinha uma intenção de ter uma tendência protecionista em relação à sua agricultura. Bom, então a OMC ela é criada em 94 e na rodada Uruguai, junto com ela, você tem a assinatura do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da OMC, que visa exatamente regular essas práticas do comércio internacional com vistas a manter um grau de segurança adequado, mas ao mesmo tempo não atrapalhar o livre comércio internacional com medidas protetivas. Então, o Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, ele é regido por alguns princípios essenciais, os princípios da transparência. Os países precisam ser transparentes
entre si em relação às medidas adotadas. Obviamente, o princípio da soberania, o princípio da equivalência substancial. E por que esse princípio, para mim, é o mais relevante de todos? Porque se você tem produtos equivalentes, eles não devem ser tratados de maneiras distintas por distintos países, porque isso pode se tornar uma barreira para a entrada desses produtos, e aí você vai ter uma distorção do comércio internacional. Então, assim, isso no campo ambiental, até para a gente trazer isso aqui um pouquinho mais para a nossa realidade, muito se discutiu na OMC sobre a questão do princípio da precaução. E até na minha tese de doutorado eu trabalhei o princípio da precaução como uma forma de barreira injustificada ao livre comércio. Porque você precisa ter bases científicas para você colocar ou impor alguma barreira à entrada de produtos, à circulação internacional de produtos. Lógico, você tem níveis de segurança. E nesse ponto, a OMC é muito, vamos dizer assim, receptiva, e ela reconhece a especialidade dessas agências. Então, por exemplo, no que diz respeito à segurança alimentar, a OMC reconhece os princípios do Códex, todas as regras do Códex Alimentários, que é ligado à FAO, porque é uma agência especializada nisso. Reconhece todas as normas da Organização Internacional de Saúde Animal. E por aí vai. Bom, mas e aí? Isso funciona? Mais ou menos. Por quê? Os tratados da OMC, eles são tratados internacionais propriamente ditos. Ou seja, eles são instrumentos internacionais formados, vamos dizer assim, elaborados e aprovados pelos países dentro de um fórum específico, que é a Organização Mundial do Comércio, que é uma organização internacional propriamente dita. E essas agências, elas são agências especializadas, mas as normas que delas advêm são consideradas soft laws, ou em francês, como se chama, droit vert, ou seja, são normas que não têm uma eficácia imediata e nem têm uma força de fonte de direito internacional reconhecida pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Ela é uma fonte normativa ainda frágil. Tá? Então, assim, milhões de países não adotam à risca essas regras. Obviamente, por questões diversas, seja porque não tem condições econômicas, seja porque pretendem impor barreiras mais gravosas. E, geralmente, nos fóruns de discussão da Organização Mundial do Comércio, essas regras são os padrões estabelecidos. Então, você tem abertas muitas controvérsias entre países quando esses níveis são ultrapassados. Então, por exemplo, eu estou sempre dando o caso dos transgênicos porque é algo que eu tenho uma familiaridade maior. Então, por exemplo, você tem na questão dos alimentos que são integrados por alguma espécie transgênica ou alguma planta, enfim, você tem o princípio da equivalência substancial. Ou seja, se o transgênico ele for igual à sua equivalente natural, originária, você não tem que tratá-lo de maneira diferenciada. Então, por exemplo, eu sou contra a rotulagem dos transgênicos que são aqui liberados no Brasil. Se ele é substancialmente equivalente à soja, por exemplo, é indiferente. Ela é segura, ela passou por uma série de análises de biossegurança e é por isso que ela está no mercado. Bom, enfim, e eu acho que ao invés da gente estar tão preocupado, talvez, com esse tipo de discussão de um setor que é super, hiper regulado, a gente poderia estar mais preocupado em tentar impor essas normas produzidas por essas agências especializadas a determinados atores internacionais, como, por exemplo, a China. Então, o que aconteceu
ali em termos sanitários em Wuhan. Você tem uma prática que é como eu estou dizendo, ela já é altamente regulada, que são os chamados wet markets, que são esses mercados naturais, essas feiras, por essas organizações. Então, todas as condições de segurança, você tem capítulos específicos sobre isso. Então, você jamais, se você seguisse as regras dessas instituições, essas regras já estão disponíveis há décadas para todos os países. Talvez você não tivesse uma convivência desses animais silvestres com fontes de alimentos, ou mesmo pessoas. Você teria adotado padrões de segurança, padrões sanitários muito mais elevados. Então, assim, a gente precisa, talvez, de uma regulação diferenciada para tratar eventuais riscos. Não, as normas estão aí, estão disponíveis, são cientistas especializados do mundo inteiro que trabalham. Poderiam ter contido, poderia não ter explodido uma crise como essa? Não sei. Mas o certo é que essa prática, muitas vezes local, que é respeitada, o saber local, a gente não pode interferir, ela não é, muitas vezes, condizente com o ritmo de internacionalização e a rapidez da internacionalização que a gente vivencia hoje, como também já não era lá no século XVI. Tanto é que você teve medidas de contenção, de isolamento, como eu mencionei, essa questão dos barcos ficarem 40 dias em quarentena. Então, é um ciclo. E hoje a gente tem acesso a essas normas. A gente pode acessar, a gente pode tentar implementar. Então, você tem um contexto aí, vamos dizer assim, normativo, não vou falar jurídico, mas de normas que poderiam estar sendo implementadas e que talvez nos poupassem de surpresas como essas. Eu não acredito que essa vai ser a última. Outras virão. Até porque a gente vai procurar se inocular dessa, mas depois pode surgir uma outra. Mas será que hoje o mundo está trabalhando com os instrumentos que possui para minimizar esses riscos sanitários? Será que a gente está trabalhando? E aí vindo para o Brasil, tá? Você tem hoje um contexto regulatório do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que a questão sanitária está dentro desse contexto. Não que eu ache isso ruim, porque eu acho que realmente é um sistema que ele precisa se comunicar. Os subsistemas, dentro do sistema maior, ele precisa ter uma comunicação, porque você não vai conseguir, talvez, a finalidade do Sistema Único de Saúde se você não tiver interligado a ele um programa sanitário preventivo e minimizador efetivo. Então, você tem no Brasil o SUS e dentro dele você tem a Anvisa. A lei que cria o SUS é a 8.080 de 90 e ela já traz a questão da vigilância sanitária e também é muito interessante que ela traz a questão da vigilância epidemiológica e ela traz que esse sistema único de saúde, ele precisa intervir, inclusive nas questões ambientais, quando você tiver frente a riscos à saúde da população considerada em sua coletividade. O que é algo também muito interessante, porque as agências de saúde, a gente verifica se manifestando muito poucas vezes, assim, da experiência que a gente tem em processos, às vezes, de licenciamento. Bom, e aí vem, em 1999, a Anvisa é criada pela Lei 9.782 e ela passa a ter competência por setores absolutamente variados no que diz respeito à saúde humana.
E essas competências, às vezes, no que diz respeito à questão sanitária, ela é dividida com o mapa. Eu não sei nem se o Márcio Mazzaro está por aí, mas se ele estiver, eu também quero ouvir isso, porque é sempre uma coisa meio confusa aonde atua a Anvisa e aonde atua o mapa. A gente tem a Anvisa numa perspectiva alimentar, porque ela vai regular desde medicamento até alimento. Então, hemoderivados, a abrangência da competência da Anvisa em termos de risco é gigantesca. É gigantesca. É um polvo, assim, eles atuam em todos os locais. Então, assim, no que diz respeito a alimentos, eu vejo muito a competência da Anvisa ali dentro do que é processado e do que é ingrediente alimentar. E o que é de origem animal ou vegetal, você tem vamos dizer assim, uma presença do Ministério da Agricultura maior. Então, assim, a gente tem essa divisão aqui de competências no Brasil e também é um setor muito regulamentado e até burocratizado. Você tem até uma discrepância aí, eu acho, de certos zelos, e até queria trazer uma experiência pessoal aqui para vocês, que é muito interessante. A gente trabalha para um aeroporto que tem um movimento gigante no Brasil, e a primeira vez que eles nos contactaram foi porque eles tinham vários containers no pátio de aeronaves que desde os anos 70 armazenavam alimentos que chegavam, não podiam ser devolvidos, mas não atingiam determinados padrões sanitários para entrarem no Brasil e ficaram parados dentro de containers na zona primária. Que você tem a zona primária antes de você, só para ser bem aqui coloquial, antes de você passar pela receita. Então, você tem uma zona ali que não é ainda o que a gente chama de zona secundária ou território nacional. É uma zona cinzenta. Então, você tinha, dentro desse aeroporto, diversos containers guardados por décadas com material apreendido, material alimentício. E a Vigiagro, que é o órgão ligado ao Ministério da Agricultura no aeroporto, que faz essa fiscalização, mandava tudo para esses containers e lá estavam. E eles queriam se livrar daquilo. Só que como esse material não tinha sido alfandegado, ele não podia entrar para ser tratado como resíduo. Então, você tinha uma situação totalmente esdrúxula, porque você tinha containers e containers, toneladas e toneladas de alimentos que estavam ali congelados, mas obviamente estragados, e que a Vigiagro insistia que ele tinha que ser destruído dentro da zona do aeroporto. Agora, imagina o risco de você incinerar containers e containers de alimentos estragados dentro da zona do aeroporto. O risco para os próprios passageiros, os riscos para as aeronaves, enfim, porque você não tinha um regulamento específico para a retirada desses resíduos. Bom, essa situação, obviamente, na época a gente entrou com mandado de segurança, eles conseguiram tirar, e, enfim, mas depois a Vigiagro acabou regulando essa temática, enfim. Hoje você tem um regramento específico, mas aos absurdos que se chega. E da mesma forma que essas regras sanitárias também são usadas para proteger mercados. Então, por exemplo, agora eu estava até olhando hoje, eu estava dando uma olhada nos casos da OMC. O Brasil parece que vai entrar com uma medida agora para as restrições que a Tailândia está impondo para a importação de carne, porque ela quer proteger o mercado dela sobre a desculpa do Covid. Então, assim, se justifica essa restrição? Ou ela não tem base científica nenhuma? Porque as normas sanitárias, elas são absolutamente orientadas por padrões científicos. Então, se você não tem uma justificativa científica, por que impor essa norma? É um excesso de segurança? Esse excesso de segurança hoje ele se justifica, que eu acho que aí é uma
uma polêmica não só sanitária, mas assim sociológica e política que a gente está vivenciando nos dias atuais. E é muito interessante, eu tenho estudado um pouco esse assunto, e eu vi que tipo, o Jean Baudrillard, o Derrida, eles trabalham essa questão dessa sociedade que se fecha para se proteger e acaba criando autoproblemas, ou seja, é um sistema autopoético de criação de problemas exatamente dentro dessa perspectiva de querer se imunizar em excesso. Então, assim, o que a gente tem hoje de padrão? A gente tem a ciência e a gente precisa acreditar na ciência. Só que a ciência... Ai, gente, desculpa. A ciência sozinha não faz verão. Então, se você tem hoje um instrumental eficiente e normativo que pode conferir mais segurança à comunidade internacional, a todos nós, por que não tornar essas normas cogentes? Por que não conferir obrigatoriedade ao atendimento de determinados padrões sanitários, seja no campo de saúde animal, seja no campo alimentício, propriamente dito. Então, assim, eu acho que essa é uma reflexão que nós, como seres humanos, como comunidade, a gente precisa fazer. Que vão surgir novos vírus, talvez desenvolvidos ou não. Hoje, as matérias estão se aprofundando um pouco mais, que esse vírus não teria sido criado em laboratório, mas teria tido exatamente para tentar inocular um determinado vírus de morcego, você teve um fortalecimento, não através de mutação de genética, mas através de um melhoramento tradicional. Lembram lá das ervilhas do Mendel? Lá atrás você juntava algumas espécies de ervilha de uma forma para melhorar, para proporcionar um melhoramento da espécie, mas não de forma a modificar o gene. Então, talvez esse vírus tenha se fortalecido e ele acabou, por questões de segurança, de biossegurança, ele acabou se dissipando. Mas, assim, essa já é uma tese que não está sendo tão rechaçada assim, porque existe uma diferença muito grande do vírus que se encontrou nos morcegos daquela determinada espécie com o que está sendo encontrado nos humanos. Mas essa mixagem de vírus e esse trânsito de vírus, o que eu queria trazer para vocês hoje, assim, não é nada fora do que sempre aconteceu. Só que hoje, como esse trânsito ele está muito mais intenso, os cuidados sanitários eles precisam ser mais eficientes. E eu acho que nós, comunidade internacional, acho que a gente pecou no momento em que a gente não exigiu, talvez, medidas de segurança que já estavam disponíveis para a maioria dos países onde você tem essas práticas muito localizadas e em nome de um respeito a essas tradições, não se impôs de uma maneira mais efetiva, até por exemplo, você tem como você impor medidas às vezes. Você fala, por exemplo, os Estados Unidos tipo mestre. Então, eu vou impor uma medida comercial, de restrição comercial com aquele determinado país para eu forçá-lo a uma determinada prática. E eu acho que quando você tem aí um cenário de segurança sanitária internacional em jogo, feito prejuízo, que todos nós estamos tendo trancados em casa, é gigantesco. O mundo inteiro está trancado em casa. E talvez se determinadas práticas não tivessem sido toleradas, então é uma questão de grau de tolerância, talvez se determinadas práticas não tivessem sido toleradas, a gente não estava nesse pé. Aí a gente volta, uma situação igual ao Brasil, que você não tem água tratada para todo mundo, eu estou preocupada com o comércio internacional, não, desculpa, eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que estar preocupada, porque isso está chegando. Eu não vou ter um tempo fechada, vou tratar a água e depois eu vou abrir. Não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que isso está acontecendo ao mesmo tempo, a gente precisa ser diligente de uma forma multifuncional.
Tem questões de base que países como o Brasil precisam resolver? Tem. A questão sanitária, ela está lá dentro das funções do SUS. Isso tem que ser prioridade. Então, hoje, por exemplo, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente tem um artigo 12 que menciona que os bancos públicos só podem, e tem sido práticas, assim, não com base no artigo 12, mas com vamos dizer assim, uma prática reiterada de usos e costumes até nos bancos privados, de você evitar emprestar, como diz o professor Edis, para caras sujos. Então, até que ponto que agora a gente também não está vivenciando uma oportunidade, como muitos bancos privados tiveram à época da recuperação da Europa na Segunda Guerra, um papel extremamente relevante na reconstrução, se esses bancos também não poderiam começar a exigir daqueles para os quais eles emprestam práticas sanitárias sustentáveis. Então, assim, é um ciclo positivo que a gente precisa começar a criar. Exatamente para... Então, por exemplo, hoje, talvez no Brasil, se a gente não conseguiria evitar uma pandemia nova, os países do mundo poderiam não evitar, mas talvez o sistema básico de saúde do mundo inteiro estaria mais apto para recepcionar se o problema surgisse. Se você estivesse investindo mais em pesquisa, talvez você tivesse instituições mais maduras, que pudessem auxiliar de uma maneira mais efetiva. Então, assim, eu acho que o sistema precisa estar repensado. As normas, elas estão à nossa disposição. E são normas desenvolvidas pelas cabeças mais aprimoradas nessa, vamos dizer assim, hoje no mundo. São cientistas de vários lugares que se juntam, pensam, elaboram, essas normas passam por um procedimento de aprovação super rígido. Então, assim, o que precisa realmente não estou sendo radical, mas eu acho que a permissibilidade de práticas locais, ela tem que ser repensada. Então, por exemplo, eu adoro ir à feira, adoro comprar peixe na feira no sábado, mas a situação de higiene das peixarias da feira, não adianta. Talvez eles pudessem ali com uma simples orientação ter condições sanitárias muito mais adequadas. Então, assim, e aí voltando lá para Catarina Grande, o papel do Estado é muito relevante. É muito relevante. E eu acho que o nosso papel, a nossa responsabilidade também participar desse processo, até estando vivenciando, né, o que a gente está vivenciando hoje, eu acho que é de extrema relevância a gente se engajar, a gente se envolver, porque se assim não for, a situação não vai melhorar e a gente vai ser exposto a situações análogas e as consequências podem ser cada vez piores. Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês. Não sei se, ajudou, contribuiu um pouco, mas é uma visão um pouco diferenciada desse contexto todo. Obrigada, estou à disposição. Obrigado, Roberta. Foi excelente. Tá me ouvindo? Estou. Então, foi excelente a tua fala, até essa reflexão, né, que a gente acaba tendo que viver nesse sentido de novas perspectivas ambientais, sanitárias, regulatórias que a gente vai acabar vivendo, né? Que de certa forma até, como tu comentou, que já existiam, né, e talvez não estavam sendo aplicadas, né, não estavam sendo exigidas. Exato, é o que a Margarete está falando aqui, a questão do enforcement. Elas não são normas obrigatórias, mas talvez seja a questão de se repensar esse contexto dentro da comunidade internacional. E o meu receio é que hoje, tudo que a gente anda lendo vai numa tendência do retorno a uma estrutura de Estado-nação, de fechamento, mas vai ser muito difícil de você barrar.
Então, assim, o comércio internacional ele vai se impor. Tipo, o capitalismo se impõe. Não adianta você querer criar barreiras em demasia. Então, você realmente vai precisar pensar num contexto de enforcement, de como fazer isso ser aplicado. E eu acho que é sempre eficiente quando essa forçação de barra vem do dinheiro, vem da fonte do dinheiro. Porque ali a pessoa se subjuga. Então, talvez até muito mais do que via Estado. Né? Eu acho que esse sistema, a gente vê isso muito na questão ambiental, né? Todos nós aqui vivenciamos isso. Tipo, alguém vai estar esperando um empréstimo, aí liga, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Tem aquele auto de infração de 10 milhões de reais, o banco não quer me emprestar. A gente tem que resolver. E aí, aquilo se resolve. Eu vou adotar a medida tal, e eu vou fazer um acordo, eu vou fazer um TAC, tá tudo bem. E resolve porque ele tá precisando. Então, assim, na minha cabeça, hoje, o sistema financeiro vai ter um papel muito relevante nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Porque seja num estado mais fechado, que vai fortalecer a indústria nacional, que é interessante, seja num mundo mais aberto de respeito às normas de livre comércio, você vai precisar fortalecer esse sistema. Precisa. Bom, a palavra está aberta aí. Nosso presidente, professor Paulo de Bessa, Margarete, Tatiana, quem quiser falar, a Soraya, todo mundo que tiver aí, o Rafael, o Marquinhos, Márcio, a Priscila, a Renata, todos que tiverem interesse em falar, né, todos os que estão aqui falando, tem oportunidade, né, a Margarete já se inscreveu, então, por favor, Margarete, fica à vontade. Margarete. Vamos chamá-la no WhatsApp. Oi, tá. Tá me ouvindo? Agora deu. Oi, ai, que linda! A foto tá linda, a cara, se eu botar aí, tá horrorosa. Então, vou deixar a foto de pano de fundo. Não, parabéns pela tua fala, né? E essa questão, assim, da China, né? A gente, lá na Petrobras, a gente tem um curso de geopolítica do petróleo e tem uma parte, um curso só de geopolítica da China. A China é um caso à parte, né? Pela população, pela cultura, né? Eles comem qualquer coisa que se mexe lá, de qualquer forma. Eles têm um problema bem severo de segurança alimentar, né? E assim, e os países, de modo geral, pela dependência que a China produz tudo muito mais barato, até pelo tipo de empregabilidade, por ser uma ditadura, por ter uma jornada mais extensa, por uma série de questões, né? Ela tem particularidades que fizeram dela a potência que é, e ela criou no resto do mundo seu cercadinho para onde ela vende os produtos, né? Então, assim, eu acho muito complicado a gente pensar nesse enforcement, que eu acho que a gente tem que pensar de alguma forma, mas eu vejo vários problemas em relação à China por ser uma ditadura, pelo fato dos hábitos, né, culturais lá, alimentares, da questão da segurança alimentar é um problema efetivo que tem lá, né, não para a população das grandes cidades, mas até onde sei, para as populações que são muitas, é muito populoso lá em qualquer lugar, né, mas do interior, enfim. E eu acho muito complicado a gente reverter essa situação, porque a China está eventualmente doando. Essa questão da China, não estou colocando a culpa lá, não é isso, né? Mas, assim, a China, ela não tem uma postura muito... a parceria deles é meio... É bem complicado, né? Assim, eu trabalho até às vezes em calls, em conferências com chineses, que a gente está em processos de desinvestimento na companhia, e eles têm uma cultura muito diferente, né? É muito complicado. Então, assim,
em termos de regulação internacional, a gente já tem um problema do enforcement, né? Que as normas internacionais são, via de regra, lastreadas em soft law e cada estado vai aplicar na medida da possibilidade dentro da sua esfera de soberania. Mas a China, que é um grande problema e que tem uma população enorme, eu acho mais difícil ainda. Então, assim, Roberta, eu queria saber de você o que tu acha que a gente poderia fazer para avançar nisso. Margarete, eu não sei, assim, vocês, mas eu tomei um balde de realidade agora com essa quarentena tão grande que hoje eu acho que se eu for, por exemplo, na Zara comprar uma blusa, eu vou prestar atenção de onde é, pelo menos, eu estou falando isso agora, talvez daqui a 6 meses eu não esteja fazendo isso. Mas se eu fosse agora... Vai sim, é o consumo consciente. Assim, de onde essa blusa foi feita? Bom, lá na Tailândia. Bom, e aí, como é que a Tailândia, ela está respeitando as normas internacionais? Quantos conflitos tem? Vai dar muito mais trabalho, mas eu prefiro ter esse trabalho e estar segura, porque se eu entender, que é o que muitos europeus hoje fazem, principalmente na Alemanha e nos países nórdicos, eles rejeitam produtos que advêm, e a gente sabe disso também na área ambiental, tem vários fundos que na Suécia, Noruega, que não investem em determinados países, em determinadas empresas que não sejam ambientalmente absolutamente adequadas. E isso não quer dizer simplesmente cumprir as normas ambientais, mas é ter, vamos dizer assim, um plus até do que mandam as normas. Então, a gente talvez chegue num amadurecimento de consumo, falar assim, bom, então eu prefiro não comprar essa blusa, ou então não comprar 5 blusinhas da Zara que foram produzidas na China, prefiro comprar uma que foi produzida aqui no meu país, de uma empresa que está pagando todos os impostos. Então, assim, eu acho que... Mas, Roberta, isso é pra gente... Eu não compro na Zara há muitos anos, tá? Porque, assim, por conta de trabalho infantil, assim como eu não como Kit Kat, eu adoro chocolate, por conta da questão do óleo de palma lá dos macacos. Até nem sei até onde a extensão é verdadeira ou não, na dúvida, eu uso o princípio da precaução no meu consumo consciente. Agora, assim, a questão do consumo é para uma parte de uma elite, né? A grande massa não vai nisso. Tu vai nos Estados Unidos, é tudo made in China. Mas então, eu acho que isso é muito pouco para o nível de produção que a China tem e a importância que ela tem na distribuição desses produtos no mundo, entendeu? Eu queria saber mais a nível de legislação internacional. Eu acho não. A nível de legislação, a gente não vai conseguir. Você não tem instrumentos hoje dentro do direito internacional, tá? Fora o direito da guerra. Você não tem instrumentos hoje no direito internacional que você possa impor. Tem um embargo. Você teria embargo comercial, que seria uma sanção comercial, mas aí é o que eu vou colocar. Money talks. O embargo comercial é uma medida, vamos dizer assim, econômica, que eu acho que é muito efetivo. E eu acho que os Estados Unidos vai começar com uma política muito forte agora em relação à China. Só que eles têm um problema comercial que vai muito além do coronavírus. Agora, e eu acho que os demais países precisam realmente pensar numa forma... Porque, por exemplo, se você hoje tem uma controvérsia na OMC e a China é forçada a atender as normas sanitárias e fitossanitárias da organização. Se ela não quiser cumprir, ela não vai cumprir. E aí você vai impor um embargo como uma das medidas de sanção permissíveis. Vão ter países que vão desrespeitar o embargo, mas vão ter outros que não vão. E aos poucos, eu não acho que essa mudança vai ser uma mudança em 10 anos. Eu acho que vai demorar muito mais. Mas talvez isso sirva para a gente para abrir os olhos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca prestei muita atenção nessas coisas. Eu como o que vier para mim, eu compro o que vier, mas hoje acabou. Então, assim, eu acho que muitas pessoas também estejam agindo dessa forma, porque a gente não tem instrumentos hoje
para forçar uma China ou uma Tailândia, enfim, o que for, a cumprir. Mas será que a gente não vai ter, Roberta? Porque assim, ó, é tão disruptivo a gente ver que os Estados Unidos, em poucos meses, aumentou em 20 milhões de desempregados. É uma situação muito disruptiva. E eu acho que a comunidade internacional vai ter que fazer algo, entendeu? Mas você tem um limite. Eu tenho esperança. Mas em guerras, em situações de crise grave, e essa é uma crise mundial grave, que as coisas eventualmente mudam e os paradigmas são alterados, entendeu? Sim. Tu tá absolutamente certa. Eu não estou discordando de ti, assim. Tradicionalmente, no direito internacional, hoje a gente não tem. Mas será que algo não deva ser pensado? Eu acho que essa situação vai piorar. Eu acho que essa situação vai se alongar muito mais. Muita gente pode perder trabalho, muita gente vai perder renda, além do que já perdeu. E, assim, eu acho que essa situação vai levar a algo talvez inédito. Catastrófico. Eu acho que as consequências econômicas são de catástrofe. Só que aí o que a gente tem? A gente tem um princípio básico do direito internacional que é muito complexo, que é o princípio da soberania. Então, assim, dentro do seu espaço, lhe é permitido agir de uma forma mais autônoma. E aí, para impedir isso, você tem os instrumentos de força. Talvez, considerando esses riscos, por questões até menores, os Estados Unidos entrou no Iraque, enfim. Hoje você tem, talvez, uma situação que motive uma ação de força. Mas, não, a força não é algo justificável, a não ser em último grau, por enquanto. Mas, assim, você já vê notícias, você vai olhar no site da CNN, você já está vendo que os Estados Unidos ele começa a se preparar para uma retaliação muito grande. Muito grande. Então, assim, agora não é a prioridade, mas os caras estão se preparando. Você vê. Até porque agora eles não podem, tá todo mundo dependendo de respirador da China, equipamento da China, e o povo tá morrendo, ninguém vai fazer nada agora, mas algo vai mudar. Vou mandar para o Alê, aí ele disponibiliza para vocês uma matéria que saiu no Wall Street Journal, acho que semana passada, falando sobre isso. Tipo, os caras estão se preparando em vários setores ali, a gente não está nem lembrando que isso existe. Mas lá, se preparando os advogados que atuam na área do departamento comercial americano, estão lá se mexendo. Porque agora também eles vão ter que ter algumas medidas de restrição para justificar a própria recuperação interna. Então, assim, essa temática, ela vai estar muito em voga, assim. E eu concordo com você, hoje a gente não tem instrumento, a não ser a força. Aí é uma questão de saber, será que justifica? Talvez, porque eu não quero mais ficar trancada dentro de casa, eu acho que ninguém quer, e as consequências econômicas disso, gente, tanto de gente perdendo emprego. Eu não acredito em força, não, eu acredito em algo mais comercial, entendeu? Tipo assim, a China vai perder mercados e vai ter que se submeter a exigências que hoje não são feitas, de certificação de como os produtos são produzidos, enfim. E acho que os demais Estados Unidos, a gente, vão ter que fomentar mercados internos para não ter essa dependência, desculpa usar essa palavra, bizarra de produtos chineses, né? Exato, exato. Eu sei que é uma bobagem, mas, por exemplo, o respirador é uma fortuna, sabe? A Petrobras está desenvolvendo aí um que vai custar 1/10 do preço com material nacional. E por que não foi feito antes? Não tinha interesse, não tinha demanda, né? Mas, assim, eu acho que vai dar um mexe nessa dependência de a China produz e o resto consome, entendeu? Exato. E tem outra coisa, né, Margarete? Você vai estimular de novo produção
intelectual de ciência e tecnologia no Brasil, porque o negócio estava parado, tá parado completamente. Você não tem política industrial, assim, forte mais no Brasil. Então é bom, eu acho que a males que vem para bem, pelo menos para a gente abrir os olhos, sabe? Determinadas questões são questões de segurança nacional mesmo. Bom, o microfone está aberto. Roberto, eu até só queria aproveitar esse assunto, né? Porque eu até vi, internamente, né? Especialmente no âmbito interno, e fazendo uma relação, né, com o que a Margarete, vocês estão falando, né, a gente via, especialmente no mercado interno, uma tendência de desregulação do mercado, né? E a gente vê, trabalhando com a questão agrícola, né, aquela questão dos produtos artesanais, né, várias brigas, porque o meu queijo tem que passar de um estado para o outro e tinha que ter um carimbo, e o pessoal, mas isso é burocracia e tudo mais. E a gente estava caminhando para uma desregulação, né, num primeiro momento, assim, a gente avalia. E tudo que está acontecendo vai acabar bloqueando esse movimento, em tese, né, pelo menos, né, para que exigências voltem a ser cumpridas ou pedidas desses outros mercados, né, porque efetivamente ninguém estava imaginando. E é uma coisa que eu fico um pouco chocado, assim, porque essa situação da pandemia estava sempre mapeada nas análises de risco de vários instrumentos, vários estudos, né, de técnicos, de empresas, de bancos e de organismos internacionais. Só que quando a coisa aconteceu, parece que ninguém estava preparado, né? É aquela coisa que o pessoal meio que ficou, não, isso aqui pode acontecer, mas, né, nós vamos saber lidar. Então, realmente, agora que a gente está sofrendo na pele, acho que a mudança de cultura vai acontecer de forma muito prática, né? Vai aparecer isso na nossa vida. Mas aí é que eu acho que a gente precisa... Não é nem só de cultura, é de posição política, de produção e de dependência. Eu acho que os estados vão ter que rever a sua posição enquanto fornecedores de insumos e instrumentos industrializados, né? Que o agro não está lá na China. A China não produz comida para aquele povo todo, então ela depende de comida, isso é um fato. Agora, eu acho que vai ter que ter uma revisão de posição, porque assim, muitos equipamentos na Petrobras, para as nossas unidades, para as nossas operações, são todos produzidos na China. Gente, eu estou falando de muita coisa mesmo. Só que fomentar essa retomada de produção nacional tem que ser uma política de Estado, e ela demanda um tempo, entendeu? E esse tempo não é um tempo curto, é um tempo relativamente longo, né? Então, é uma crise que o pós-corona é uma guerra fria aí de quem vai poder se reposicionar no mercado, né? Tirar o S da crise, criar e se reinventar, né? Exato. Agora, eu acho que essa questão regulatória, por exemplo, esse fato aí da questão do queijo, o que a gente vai ter que ter muito equilíbrio, o regulador, vamos falar aqui do âmbito interno, ter um certo equilíbrio no que vale, porque hoje você tem uma atuação de fiscalização gigante da Anvisa, mas até que ponto você precisa de tantas regras para determinados setores, tipo, talvez da produção do queijo, que, tipo, qual o risco de um queijo que foi produzido em Minas passar para São Paulo se em Minas ele atendeu a regras sanitárias nacionais e de padrões internacionais? O que não pode é um estado desrespeitar esses padrões mais gerais. Porque senão você vai desfocar de algo que não é tão importante e vai deixar de lado questões que realmente precisam ser vistas. Então, assim, eu acho que, por exemplo, ano passado, eu estava indo para o Chile com a minha filha e a gente, no avião, cada uma pegou uma maçã e uma banana, eu meti dentro da bolsa, ela meteu dentro da mochila.
Cara, eu paguei multa quando eu cheguei no Chile, porque aquilo ali para eles representa um risco de uma eventual poluição para as espécies vegetais. E, tipo, é a regra deles. Eu tive que ter me ligado, não prestei atenção, tô deixando o negócio na bolsa. Tive que pagar multa. Mas, assim, talvez eles ali estejam certos. Mas numa circulação interna, você tem padrões que, se eles forem atendidos, você não precisa de estado para estado. Assim, essa descentralização de ambiental, eu já tenho vontade de matar, imagina dessa questão sanitária. Então, assim, eu acho que isso aqui tem que vir de cima. Eu acho que e aí harmoniza tudo. Não pode cada estado ter uma norma. Tipo, isso é uma insanidade mental para qualquer empresa. Não pode ser assim. Então, eu acho que isso é o que a Margareth está colocando. O papel agora do regulador e da política é, tipo, essencial. Não sei como que a gente vai fazer, mas, enfim, que é importante é o mais de todos. Muito bem. Excelente. Mais alguém fazer uma pergunta? Vamos ver aqui. O Acer aqui, eu não sei se é o Jacques que está falando, não sei se tu quer comentar, se a China pode ser responsabilizada na Corte Internacional por conta disso, por conta de todos isso? Primeira coisa, com nisso, é uma prova que é algo dificílimo para você abrir um caso que se sustente na Corte Internacional de Justiça. Então, assim, isso já acho que vai ser algo praticamente impossível de você conseguir provar. Só que os Estados Unidos trabalham muito, queiram muito isso. Então, eu já acho que é muito difícil. Mas, obviamente, que se isso fosse provado que veio dali e veio de uma negligência por parte do governo, então você tem vários elementos aí que teriam que ser considerados para abrir um processo e, quizás, para ganhar um processo. Então, é uma situação muito delicada, que eu acho que é muito... Tipo, e é uma questão de prova, que eu acho que é muito difícil de você produzir numa situação como essa. Acho bem complicado. Não sei que realmente, se for uma coisa evidente, ainda mais se for alguma coisa produzida, aí você vai ter um outro contexto. E que talvez justificasse até coisas até muito mais radicais do que só levar para a Corte Interamericana. Mas, em termos de direito internacional, você poderia, inclusive, não só na Corte, mas você poderia dentro do sistema de solução de controvérsias da própria OMC, tranquilamente. Mas seria possível, seria necessária a prova, que até hoje a gente não tem, né? Muito bem. Era o Jacques mesmo, agora ele apareceu ali na tela, já vi que é ele. Um abraço, Jacques, lá do Ceará. Oi, Jacques. Então, ali apareceu no vídeo. Ali. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Algum comentário? Né? Se não, eu só tenho a agradecer, Roberta, por tua brilhante explanação, por toda essa reflexão, né? Toda esse rol de informações que a gente recebeu, essa aula de história e comportamento que a gente está vendo aqui. E ficamos todos agradecendo não só a ti, a toda a participação de todos os colegas que têm vindo nesses webinários da UBA a partir de agora, todas as quartas-feiras. Na semana que vem, né, nós vamos ter o nosso secretário de Meio Ambiente do Pará, o Mauro de Almeida, vai falar sobre essa polêmica aí do interferência Mata Atlântica, Código Florestal, do parecer lá do Ministério da Advocacia Geral da União, que foi aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente. Foi ele que fez esse parecer lá na origem do caso, né, e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Depois o Jean Marques vai falar sobre a Advocacia 4.0, depois a Letícia Yumi Marques vai falar sobre conceitos de sustentabilidade, o João Emanuel vai falar sobre dano moral ambiental, o Leonardo Lamego vai falar sobre ações de
revisão de imputação de sanções administrativas no judiciário. E a Leila Nascimento vai falar sobre direito dos desastres. Até dia 17 de junho, nós estamos com pauta e calendário agendados aqui todas as quartas-feiras. Então, contamos com a participação, o interesse de todos os nossos colegas aqui. Então, Roberta, muito obrigado de novo. Eu que agradeço você, Alexandre, e o professor Paulo, pela oportunidade. Foi muito legal. Agora eu vou me acostumar com esse negócio. Eu estou adorando. É bom a gente debater. Obrigada mesmo. É bom, é ótimo a gente debater e ter o contato, né? Que a gente poder falar com os colegas aí, contigo que está em São Paulo, privado, né? O Jacques que está lá no Ceará, a Renata que está lá, a Renata também está lá no Nordeste, a Cris está no Rio, o Paulo no Rio, todo mundo, o Marcelo, vários pessoal de todos os locais aí, a gente poder trocar essas informações, tá bom? Queria agradecer muito todos que participaram também, gente, meus amigos todos queridos que prestigiaram. Aí se eu falei muita bobagem, relevem, por favor. A Renata lá do Belém do Pará, eu sei, Renata, é muita informação, às vezes me perco. Tá, pessoal? Obrigado. Obrigada, gente. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem em casa, se cuidem e tchauzinho. Beijo. Excelente, Roberta. Parabéns. Obrigada. Um beijo para todos. Obrigada.